Quero também vos dizer, já que estamos a falar também de regiões autónomas, que o que nós estamos aqui a fazer é a demonstrar a autonomia do Partido Socialista em relação ao próprio, ou das federações do PS Madeira e do PS Açores, em relação ao Partido Socialista a nível nacional, e demonstrar que nós também temos um pensamento próprio, temos ideias próprias, até mesmo divergentes das nacionais. Basta verificar as críticas que têm sido feitas à própria governação de Carlos César, porque quer criar um pacote de medidas para contrariar estas austeridades que nos estão a ser impostas. Mas o Partido Socialista nos Açores e o Partido Socialista na Madeira, o que estão a dizer é que nós temos também uma forma diferente de pensar e queremos implementar aqui políticas que estão de acordo com o ideal do Partido Socialista, o ideal do socialismo democrático. Mas isto acontece porque, de facto, nós temos um país centralizador, demasiado centralizador. E acho que é preciso que o Partido Socialista também faça esta reflexão a nível nacional. Os partidos, os grandes partidos, não é só o Partido Socialista, mas os outros, naturalmente que lhes dá jeito terem esta centralização de todo o poder no terreiro do paço, para depois poderem controlar uma série de fatores, controlarem através de nomeações e através de um conjunto de transferências essenciais para o desenvolvimento de todo o país, harmonioso do país e das regiões autónomas, e poderem ter sobre essa política centralizadora um controle de mecanismos que satisfaçam um conjunto de interesses que não são, de facto, os interesses da coesão social, económica e territorial de todo o território nacional, incluindo as regiões administrativas do continente e as regiões autónomas. E eu dou-vos um exemplo. Portugal é, de facto, o país mais centralizador da União Europeia. Porque as transferências que fazem em PIB para as regiões autónomas e para o poder local é cerca de 10% do PIB. E transferências financeiras. E a autonomia deve vir acompanhada, de facto, de um aumento de responsabilidades políticas para as próprias regiões, mas também de um aumento de transferências financeiras. Enquanto que, no Reino Unido, as transferências financeiras do PIB para o poder local e para as estruturas descentralizadas é cerca de 25%. E na Dinamarca é cerca de 40%. Portanto, acho que é a altura de começarmos a exigir que o aparelho do Estado seja reformado, que se reforme o aparelho do Estado, que se diminua o peso, muito dele, esbanjador e despesista, da máquina administrativa do Governo da República, e que se comece a descentralizar, a regionalizar o próprio país, acabar com as CCDRs e com os governadores civis, rever o mapa do poder local a nível nacional, de maneira a que as regiões possam cumprir aquele que é o seu papel. Terem pessoas eleitas diretamente pelos eleitores, ou seja, respeitando o princípio da subsidiariedade, que é aquele princípio que nós defendemos, em que deve haver uma maior proximidade entre o eleito e o eleitor, para que os eleitos possam dar uma resposta mais adequada às necessidades da população local, e desta forma nós poderemos contrariar uma série de dificuldades que as regiões autónomas têm tido, apesar de sermos regiões autónomas, devido a esta filosofia, devido a esta psicologia centralista do Estado, e poderíamos também criar condições para resolver os gravíssimos problemas que estão a acontecer em todo o território nacional com a desertificação física e humana do interior do país. Por isso, o caminho para a regionalização é importante, mas, acima de tudo, para não estarmos aqui a nos focar na regionalização, é preciso uma reforma profunda do Estado e que venha acompanhado também de uma descentralização financeira, como acontece com outros países da União Europeia. Minhas amigas e meus amigos, eu não vou tomar muito mais tempo, mas queria também vos dizer que esta crise que nós estamos a sentir, muita aqui na região autónoma da Madeira, já verificamos que existiram erros estratégicos da governação que não nos prepararam para enfrentar os grandes problemas desta crise
que estamos a sofrer e vamos agravar ainda mais a vida dos madeirenses e dos portantenses, não por causa, ou apenas por causa da conjuntura internacional, mas por causa dos erros clamorosos que a governação a nível regional cometeu. Mas a crise, como está demonstrado na região autónoma dos Açores, não se resolve, que é uma crise resultante de políticas neoliberais, a crise não se resolve com receitas neoliberais. Resolve-se precisamente com o socialismo democrático. É desta forma que nós podemos combater esta crise que está a mergulhar milhares e milhares de pessoas, diria mesmo centenas de milhares e milhares de pessoas, e as próprias pequenas e médias empresas em profundo sofrimento. E se nós continuarmos por este caminho, o que nós estamos é a assistir a uma Europa que está a gerar uma sociedade que gera pobres, mais pobres e a empobrecer a sociedade, e uma economia que gera falência de pequenas e médias empresas e gera desempregados. E não é este o caminho que nós desejamos. Mas é o caminho que a direita neoliberal certamente quer para toda a Europa. Aliás, todos nós sabemos quais são os objetivos, qual é a agenda desta direita neoliberal. Eles pretendem contentar a tal oligarquia dos mercados financeiros, desmantelar os direitos sociais, os direitos laborais das pessoas, e até mesmo enfraquecer a própria soberania dos Estados-membros, porque é isso que está a acontecer, nós estamos a perder e enfraquecer cada vez mais a nossa competência soberana, e desta forma estão a limitar a liberdade dos cidadãos, que é o valor principal que o Partido Socialista sempre defendeu, liberdade. Porque não há liberdade sem direitos sociais, não há liberdade sem direitos laborais. E como podemos verificar ainda há pouco pelo líder parlamentar Berto Messias, quando falava dos jovens, que os jovens precisam ter estabilidade laboral, precisam ter um conjunto de garantias para poderem fazer a sua vida, para poderem construir a sua família e para poderem ter uma esperança no futuro, é precisamente o que nós estamos a fazer, é dar liberdade a esses jovens. Garantindo direitos sociais e laborais, nós estamos a dar liberdade para as pessoas. Tirando, estamos a tirar a liberdade. E estamos a transformar as pessoas em coisas que se vendem a estes mercados especulativos e começam a vender a sua força de trabalho e não só, estão-se mesmo a vender e a alienar a condição humana das pessoas. Porque nós, como disse também já algumas vezes, nós devemos vender a força do nosso trabalho. Devemos, naturalmente. Mas não podemos nos alienar como seres humanos. Não podemos deixar que nos alienem como seres humanos. E o que eles querem é transformar, de facto, as pessoas em escravos. Escravos para concentrar a riqueza em nome daquela agenda oculta que todos nós conhecemos. Porque isto é muito simples. Todos nós sentimos esta mão invisível a passar por cima de toda a sociedade. Uma mão invisível que nos está a impor estas políticas neoliberais. E todos nós sabemos que, de facto, o dinheiro e os recursos destes sacrifícios, de onde é que estão a sair? E sabemos também para onde é que vai. Agora, não conhecemos, de facto, essa mão invisível. E eu, a avaliar por aquilo que todos nós já sabemos de uma imposição, não tenho dúvidas que essa mão invisível é precisamente essa oligarquia dos mercados financeiros e especulativos que querem concentrar a riqueza e diminuir a força da soberania dos Estados e diminuir a liberdade dos cidadãos. Quero, para terminar, vos dizer que nós vamos continuar a lutar pelo socialismo democrático, pela defesa destes valores, de maneira a poderem ser implementados a toda a sociedade. Na região autónoma da Madeira nós temos as nossas responsabilidades, já demonstramos que vamos assumir integralmente as nossas responsabilidades, mas não nos demitimos das nossas responsabilidades políticas como socialistas no plano nacional e europeu. Eu não vou me demitir dessas responsabilidades e vou lutar por estes valores, porque entendo que a solução para a crise está no Partido Socialista, está no socialismo democrático e não está nestas políticas de direita, como aquelas de Passos Coelho, que quer acompanhar estas políticas
para desmantelarem, aí sim, isto é o significado literal do termo, desmantelar o Estado Social e criar todas essas condições de precariedade e de destruição de um conjunto de direitos laborais e sociais. E até mesmo já vêm para aí defender, para além daquilo que defendem para a revisão da Constituição da República, que é o despedimento das pessoas sem alegar o conceito de justa causa, querem também que as contratações e até os despedimentos já sejam feitos por via oral, nem sequer existir outro mecanismo mais burocrático. Ora, é evidente que nós temos de lutar contra estas políticas e, como disse, a solução da crise que o país está a atravessar, a solução da crise que a Europa está a atravessar, passa pelo ideal do socialismo democrático. E eu, como disse, como Presidente do Partido Socialista, vou defender isto para a minha região autónoma, para a minha terra, mas também vou defender para todo o país e para toda a União Europeia, na medida das minhas possibilidades e na dimensão em que posso participar naturalmente. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso apoio.